Olá, tudo bem? Está começando agora mais uma edição do Alesp Cidadania. Eu sou Arthur Neves e hoje vamos falar sobre a importância das mulheres terem um acompanhante, nas consultas médicas. A Alesp tem uma lei que recentemente completou um ano e garante esse direito às mulheres em consultas médicas, exames e procedimentos em unidades de saúde públicas e privadas no nosso estado. Para detalhar, então, sobre este direito das mulheres, a gente recebe aqui em nosso estúdio a Bruna Mendes Bros, advogada especialista em direito da mulher. Seja muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, bom dia a todos. Prazer estar aqui com você hoje. Muito bem, o prazer é nosso recebê-la, E também de forma remota a gente vai conversar com Luiz Fernando Pina, médico ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana e endometriose. Doutor, seja muito bem-vindo. Oi, Arthur, obrigado pelo convite. Bem-vindo também aí, doutora Bruna. Vamos falar bastante coisa. Beleza, vamos juntos então. Eu vou iniciar esse nosso bate-papo com a Bruna, advogada especialista em direito da mulher. Essa lei completando um ano de mais importante para o estado de São Paulo, mas ainda para as mulheres, E aí acredito eu que existam aí diversos desafios na implementação dessa lei. Eu gostaria que a senhora trouxesse então um pouquinho da clareza para o nosso telespectador e telespectadora em relação a esse assunto. Perfeito. Eu gosto de dizer sempre que a lei ela precisa ser difundida para as pessoas terem o conhecimento. O acesso à justiça ainda é muito complicado no Brasil, porque por mais que existam as leis, por mais que exista a internet e o acesso à informação esteja mais democratizado, a gente ainda enfrenta diversas barreiras, tanto visíveis quanto invisíveis. Então eu falo que a primeira barreira é o desconhecimento da lei. Muitas vezes existe uma lei, só que só certo público sabe, ou muitas vezes a população não chega a conhecê-la. Então, acho que o primeiro obstáculo é fazer as pessoas terem ciência dos seus direitos, também dos seus deveres, claro, mas é muito importante saber o que eu posso e o que eu não posso, principalmente nesse aspecto médico. Eu ainda acho que existe um grande tabu, porque a gente sabe que realmente assim, o SUS é um grande avanço, a gente tem um apoio assim, tanto no âmbito estadual, federal, municipal. Contudo, ainda existe uma mora para marcar uma consulta, ainda existem questões que quando o paciente chega, muitas vezes ele está tão preocupado em ser atendido que ele sequer sabe o que ele tem direito, o que ele pode ou não pode fazer. Então, acho que uma das grandes barreiras, de fato, é a difusão da informação para falar, bom, eu sou um cidadão, eu sou titular desse direito, mas o que é o direito? O que eu posso pleitear? O que eu devo ou não devo fazer? Doutor, aí a advogada aqui, a doutora Bruna, já lançou aqui um desafio para a resposta do senhor, em relação a como que as instituições têm trabalhado essa realidade, vão trabalhar cada vez mais essa realidade. E aí, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que ela tem toda a razão, assim, acho que quando a paciente procura assistência médica em vários âmbitos, tanto do ponto de vista privado quanto do SUS, muitas vezes nem o médico que está atendendo ali, eu já enfrentei algumas situações onde o médico fala assim, não, ó, seu parceiro não pode entrar, eu sou ginecologista. Então, acho que difundir a lei e falar um pouco sobre os direitos que as pacientes têm ali durante um exame físico, durante um acompanhamento médico, vai ajudar não só as pacientes a saberem, olha, eu posso ter um acompanhante aqui comigo, e vão ajudar os médicos também, Os médicos, algumas vezes, eles realmente ali não sabem. Equipe de enfermagem, todas as pessoas que estão acostumadas ali a receber esses pacientes. Eu, como ginecologista, em várias situações, assim, a paciente, quando procura um ginecologista, ela está muito exposta, O médico vai examinar a paciente, vai, inclusive, examinar partes ali que são sensíveis para a paciente. Então, eu acho que essa lei também vem ajudar não só a paciente, como o médico, quando vai examinar uma paciente, dizendo, olha, o parceiro está próximo, o parceiro vai acompanhar o exame físico, vai ter informações do que está acontecendo. Então, acho que vem com um avanço bem importante. Doutor, olha, às vezes as instituições, estão, por N situações, acabam que tendo dificuldade, para trabalhar essa realidade. Ainda mais, tem questão do consultório, de repente o consultório é muito pequeno, ou tem a questão do horário. Como disponibilizar isso, Como melhor atender essa lei
e que faça valer a pena para essa paciente, né? Seja esse atendimento num consultório, seja um exame. Como é que o senhor observa isso que pode ser trabalhado ao longo desse período agora de implementação, de evolução dessa lei? Legal, Arthur. Assim, acho que tudo é informação, né, e prática. Né? Eu, por exemplo, quando eu atendo muitos casais, né, os casais que vêm procurar ajuda para engravidar ou outras situações de endometriose, e quando a gente começou a trazer o marido, o parceiro, a parceira, o que seja dentro de uma consulta, a gente começou a perceber que aquilo só ajuda, né? Então, não acho que a capacidade máxima instalada seja espaço, mesmo a gente sabe que em algumas situações de UBS os locais são muito pequenos, mas sempre quando você acostuma a trazer ali o parceiro, né, o acompanhante para dentro do consultório, o médico também se sente mais confortável, por incrível que pareça, né? Dizendo assim, algumas vezes ele orienta coisas para paciente que tem um parceiro, tem um acompanhante, vai ajudar a paciente até ter mais penetrância no tratamento, né? Vai entender melhor qual é o problema de saúde dela, o que ela vai tomar de remédio. Então, eu acho que uma das principais limitações é começar a trazer este acompanhante para dentro do consultório. Principalmente quando você vai examinar ou quando você está em consulta, e aí a gente vê uma curva de aprendizagem da enfermagem, uma curva de aprendizagem dos médicos, de todo mundo que vai auxiliar essa paciente. Trazendo para dentro do consultório, você vai ver que aos poucos vai chegar um momento onde a gente fala assim, poxa, mas cadê o seu parceiro? Cadê o seu acompanhante? Porque, de fato, o que eu vejo na prática é que isso só ajuda. É isso, o senhor trouxe aí na sua fala, né? O bem para a paciente e para o médico também. Eu gostaria que o senhor trouxesse, de repente, exemplos que o senhor viveu, que tem vivenciado, porque é importante também trazer essa menção, né? Da paciente que garantiu esse direito, mas ao profissional também que se sente mais seguro, se sente mais livre para exercer a profissão. Sim, eu acho que se a gente conseguir olhar esses dois lados, né? Ajuda muito. Eu tenho, inclusive, assim, durante a residência médica, a gente aprende muito com preceptores, com médicos que estão atendendo. Do ponto de vista ginecológico, ele falava, tinha alguns professores que falavam o seguinte: olha, você vai examinar a parte ginecológica da paciente, você não pode nem mudar o rosto. Porque você muda o rosto durante, você lembrou de um problema que você está em casa, que você brigou com a sua esposa, brigou com a sua namorada, brigou com. Você às vezes está examinando e muda o rosto ali, a paciente olha e fala, mas doutor, tem alguma coisa errada comigo? Se encontrou alguma coisa muito feia? Então, faz parte do treinamento, e aí, tendo acompanhantes, o médico também se sente mais seguro. Assim, até nas palavras que ele vai falar, no acompanhamento, né? O acompanhante está lá, ele está escutando também. Eu concordo com você, assim, a gente tem as duas frentes ali, a paciente que tem esse direito, e eu tenho certeza que o profissional da área da saúde que vai atender essas pacientes também vai se sentir mais confortável. Vou lançar aqui a pergunta à Bruna, porque é importante, Bruna, você como mulher, como uma especialista, né, do direito das mulheres, como é que você observa também essa lei, né? Exatamente isso que o doutor estava falando agora, né? Tem aquela cara feia, de repente, do médico, mas que não tem nada a ver com a consulta, acaba que atrapalhando às vezes, mas agora fica até mais tranquilo, você tem a presença de um outro alguém, a escolha da mulher facilita. E facilita até mesmo na compreensão, porque de repente a mulher lá, vamos combinar, né, Bruna, tá nervosa com alguma situação também, e não ouviu, de repente, um medicamento que precisa ser utilizado, uma orientação do médico, isso ajuda muito. Com certeza. Eu acho que a gente também tem que dividir que a gente tem perfis de paciente que às vezes estão procurando um exame de rotina, talvez não tão preocupados com a eventual doença a ser descoberta, logicamente pode se descobrir uma intercorrência, mas também temos pacientes que estão em momentos extremamente fragilizados, descobrindo uma doença ou até mesmo num contexto familiar e social. Mas eu gosto de falar que as relações são uma via de mão dupla também. Então, eu acho que o paciente ele vai fornecer a segurança tanto para quem ele está acompanhando, quanto para o médico, que também vai ter alguém na sala para poder olhar o procedimento e ver a lisura do que está sendo feito. Porque a gente sabe que o ambiente clínico, o ambiente médico, ele não pode ser filmado, não pode ser gravado justamente pelo sigilo médico-paciente, só que a gente esquece que também existem, às vezes, situações que precisam de esclarecimento. Porque toda alegação a gente sabe que precisa, querendo ou não, de uma prova, de uma investigação, algo nesse sentido. Então, acho que a gente extrapola muito além do direito civil, a gente também coloca um pezinho num possível direito criminal, sendo um respaldo para as duas partes. Porque o paciente estando lá,
acompanhado, claramente ele também vai ter um suporte, vai ter um ombro amigo, porque se a gente leva alguém para nos acompanhar, é alguém que minimamente a gente confia, tem uma relação de intimidade, pode ser um cuidador, pode ser um familiar, um parente, um amigo, mas a gente confia na pessoa para chamar no momento de vulnerabilidade. E fazendo gancho com o doutor, que é ginecologista, realmente a gente tem um perfil de um exame talvez um pouco mais invasivo ou de algo que tem um pouco mais de exposição. Então, eu acho que essa legislação que entrou em vigor só teve a ganhar todas as partes, porque a gente tem uma segurança um pouco mais 360 graus, podemos dizer assim, né? Bruna, você tem atendido alguma paciente específica nessa situação que passou por alguma realidade, de repente difícil de ser narrada por ela, né? Sim, me procurou uma paciente, né? Claro, no caso do cliente, que eu não posso dizer o nome por motivo ético, vou dizer um contexto bem breve, justamente para preservar a identidade das pessoas envolvidas, mas que me narrou um episódio de assédio em consultório ginecológico. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com tudo que está sendo feito. Primeiro, que a palavra, logicamente, da vítima, quando ela traz isso, a gente vai registrar a ocorrência perante a autoridade competente, vai elucidar os fatos. A gente tem que ter uma escuta ativa e especializada, porque a gente tem que tomar cuidado para não revitimizar a possível vítima. E também o sigilo é muito importante, porque até os fatos serem esclarecidos, a gente também tem a presunção de inocência e não cabe a mim, como advogada, nem à sociedade fazer esse pré-julgamento, muito embora ocorra. Então, a gente tem que confiar na justiça, nas autoridades competentes, só que leis desse gênero só auxiliam todas as partes. Por isso que eu achei um grande ganho para a sociedade como um todo. Lógico que as mulheres foram as pessoas respaldadas, né, por essa medida, mas a gente também esquece que quando uma medida é criada, a gente acaba atingindo muito mais pessoas, sejam os idosos, sejam as crianças, sejam homens também que se encontram em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho uma medida assim, muito boa e um grande ganho para o estado de São Paulo especificamente. Já esse episódio aconteceu antes ou depois da lei? Esse episódio foi antes da lei. Depois da lei eu não tive nenhuma informação nesse sentido, mas acredito que a gente está num estado muito grande, né? O maior estado assim, em termos, enfim, econômicos, e a gente sabe que São Paulo é um grande polo da medicina, seja assim na capital e nos interiores, então acredito que ainda tenham muitas situações que precisem de elucidação. Só que como elas têm um caráter um pouco mais delicado, a gente também conta com o segredo de justiça. Então acredito que a gente descobrir de fato sobre essas informações tem um grande obstáculo no sentido assim da difusão da informação, justamente visando preservar a identidade de todos os envolvidos, né, na demanda. É importante isso, né? Mas é importante também que você, mulher, e aí me corrijam os especialistas, tanto a advogada quanto o médico que estão aqui, mas enquanto jornalista eu ouço histórias, e são as histórias que nos libertam muitas vezes, né? Então, qualquer forma de denúncia é primorosa, não é? Com certeza, sim. A gente teve um grande avanço nos canais digitais e nas delegacias. Hoje nós contamos com delegacias especializadas para o atendimento de mulheres, e mulheres vítimas, no caso. Então, a gente tem equipes policiais muito bem treinadas, preparadas, delegados, escrivães, pessoas que estão com uma escuta ativa e com um tato com a vítima que é muito importante e muito necessário. A gente quebrou um pouco esse tabu da denúncia, só que ainda é muito precário. A mulher precisa ter consciência que ela é uma cidadã, ela tem deveres, mas ela também tem direitos, só que os deveres e direitos, eles conversam. Então, na medida que você é um cidadão ativo e você é vítima de algo, você precisa denunciar. E existem canais especializados. Cuidado com a revitimização é muito importante, porque a gente ouve muitas histórias, né, de mulheres que narram o episódio e precisam passar por aquilo diversas vezes, revivendo o trauma. Só que da mesma forma que contar uma história nos liberta, buscar seus direitos também. Porque o único meio efetivo de coibir que um eventual profissional continue fazendo isso é realmente buscando o respaldo da justiça, principalmente na esfera criminal. Porque aí você também pode ingressar com medidas perante o Conselho de Classe, que seria o CRM e o CFM, para coibir eventualmente até que esse médico continue atuando na profissão. Porque como toda profissão nós temos bons e maus profissionais e a gente precisa evitar que os maus profissionais continuem trabalhando justamente para garantir a segurança de todos, né? Que eu, como uma advogada, tenho uma responsabilidade tremenda com a informação que me é repassada, da mesma forma de um médico. O sigilo é uma coisa muito importante, mas o sigilo não é absoluto. Não é porque aconteceu numa consulta médica que não tem como provar e que a palavra do médico vai ser considerada a última. Muito pelo contrário. Doutor, por favor, as considerações do senhor. Não, eu acho que isso assim só vem a
fortificar a profissão, né? A gente, quando escuta essas pacientes, assim, isso só beneficia o melhor atendimento do médico. Por exemplo, atendi muito tempo, né, no Hospital das Clínicas, fiquei durante 10 anos na endometriose, e a gente via muitas pacientes serem atendidas no consultório sem um outro profissional da área da saúde junto, e o que pode ser uma limitação durante o exame. Então, essa lei ela vem trazer uma outra pessoa dentro do consultório que muitas vezes o próprio médico não tem algum outro profissional da área da saúde junto, né? Por exemplo, no consultório privado, eu sempre examino as pacientes junto com a minha enfermagem, né? A enfermeira está perto. No SUS, nem sempre a gente tem esse outro profissional da área da saúde que poderia ser um contraponto ali entre as duas pessoas, né? E o acompanhante, né, usando essa lei, o acompanhante estando junto, é ótimo porque é uma terceira pessoa que está ali, né, que vai, inclusive, eu acho que essa pessoa também vai coibir qualquer tipo de má intenção que o profissional médico ali tiver durante o exame, ou se tiver perfil de cometer algum crime desses que a gente está relatando, o acompanhante também vai conseguir ajudar nesse tipo de coisa, né, tá ali perto, né, e vai sempre contribuir. Então, quando a gente escuta assim má prática médica, ou, médicos que cometeram problemas e que isso são relatados nos canais de comunicação, isso só vem ajudar profissionais que fazem a profissão do ponto de vista ético, do ponto de vista profissional, pensando sempre no paciente, né? O médico, ele tem uma responsabilidade de conselho de classe, mas sempre que a justiça solicita qualquer informação, obrigatoriamente ele tem que prover essa informação para a justiça, né? O que foi escrito no prontuário, o que aconteceu durante a consulta médica, isso é fundamental. Olha, doutor, o senhor falou agora algo muito interessante, que acho que fica aqui, me prendi nessa fala do senhor. De repente a paciente não tem um acompanhante ali na consulta, né? O senhor pode também chamar alguém da equipe do senhor para esse atendimento. E como é que acontece isso, né? Até mesmo para que a paciente se sinta à vontade para que essa terceira pessoa adentre o consultório, o exame, por exemplo. Isso a gente faz de rotina durante o consultório privado, né? A gente tem uma equipe de enfermeiras que estão juntos ali, que são treinadas, né, para acompanhar essa consulta, esse atendimento médico. E olha que interessante, Arthur, e a doutora Bruna pode comentar um pouco sobre isso. Eu tenho colegas médicas ginecologistas que também sofreram algumas coisas, então não é exclusivo do atendimento médico homem, né? A gente vê as denúncias que é o mais frequente, com certeza isso é o mais frequente. Mas as minhas amigas médicas e ginecologistas também falam, Luiz, eu vou examinar as pacientes, eu peço para alguém estar comigo. Até para não sofrer nenhum tipo de informação, né? E claro, se tiverem só duas pessoas ali dentro do atendimento, sempre vai ter um ponto e contraponto. Então, do ponto de vista privado, e aí assim, a minha dica para o sistema público de saúde é que se tiver algum outro profissional junto, então vamos supor que a paciente vá procurar uma ajuda ginecológica para colher um exame de rotina ou por algum outro motivo, e não foi com acompanhante, o médico também tem ali a possibilidade de pedir para alguém da enfermagem, olha, você pode acompanhar minha consulta? Eu já passei algumas situações chatas, né? É claro que é raro, mas onde a gente acompanha ali a paciente durante a consulta, perguntar, doutor, você não tem um telefone, alguma coisa assim? De novo, isso é muito raro, graças a Deus é muito raro. Quando o médico percebe esse tipo de comportamento, a gente pode, olha, só um segundo, senhora, eu vou chamar alguém da enfermagem para acompanhar a consulta durante o exame físico, ou alguma coisa do tipo. Então, o médico também pode se respaldar ali durante o atendimento para não sofrer nenhum problema, esse tipo de coisa. Lembrado, muito bem lembrado pelo senhor. Agora, doutor, existem algumas informações, por isso que acho que fica, obviamente, aqui muito claro a situação da escolha também desse acompanhante, né, para essa consulta, porque existem algumas informações que são extremamente sigilosas desse paciente, que muitas vezes ele não vai conseguir, ou ela vai conseguir, abrir, né, muito clara a informação, com muita requinte de informação para o médico na hora, por ela ser uma pessoa tímida ou algo ser muito, né, ser muito pessoal desse paciente. Muitas vezes, por exemplo, eu como paciente não vou querer abrir o meu caso para alguém que, mesmo da minha intimidade, eu fico, é possível uma timidez ou algo tão meu. E como que trabalhar isso num consultório para que as informações não se percam, doutor? Esse sigilo dessa informação, né? Como trabalhar isso, hein? Legal, Arthur. Acho que essa pergunta é super legal, super importante.
E tem uma coisa que a gente chama de relação médico-paciente, né? Que isso não é construído numa primeira consulta e é construído ao longo do tempo. A gente sempre fala que o segundo médico é melhor do que o primeiro, porque quando você acompanha a paciente ao longo do tempo, devagarzinho ela vai te dando alguma informação, coisas que são da saúde dela. A gente brinca lá que médico e advogado tem que falar a verdade, né? Porque ele só está ali para te ajudar e as informações, a gente usa informações para o bem ali do seu paciente, do seu cliente, do ponto de vista do advogado ali, e o paciente do ponto de vista médico. Então, a relação médico-paciente acho que é o primeiro ponto, né? A paciente se sentir à vontade, estar num ambiente acolhedor. Eu dou aula na faculdade há muitos anos, e a primeira aula de ginecologia que a gente fala é o ginecologista, assim como outros médicos da área da saúde, tem que tem que mostrar um ambiente acolhedor para a paciente, né? Assim, até a vestimenta, olhar no olho da paciente, a anamnese ser uma anamnese onde você tem pausas para a paciente poder mostrar o problema dela. Então, tem formas e treinamentos para deixar a paciente confortável. O segundo ponto principal é que a gente realmente tem uma anamnese direcionada, né? Que você pergunta uma série de coisas ali, onde a paciente vai expor os problemas dela, e tem o exame físico. Nada impede também de você, até as pacientes às vezes pedem, olha, eu queria conversar um pouco com você, vamos fazer uma conversa, e aí eu quero chamar meu acompanhante num segundo tempo. Isso a gente intermedia também, a gente percebe ali para a paciente se ela tiver algum desconforto, a gente pode pedir para entrar em um segundo momento. Então, às vezes a gente encaminha uma anamnese, né, uma história clínica do paciente. Quando a gente vai examinar, a gente pergunta para a paciente, olha, a gente pode chamar seu acompanhante. E aí a gente pergunta se essa paciente está confortável com isso. Algumas pacientes não querem, de fato, né? Às vezes o marido durante o exame físico ginecológico, mas o papel da enfermeira é super importante. Ela também respeita ali a LGPD, elas são treinadas a não olhar, por exemplo, durante o exame físico, para partes da paciente, né? Existe um treinamento específico ali durante o exame físico para os profissionais da área da saúde. Não sei se a doutora Bruna quer comentar alguma coisa. Doutora, fique à vontade. Obrigada. Bom, primeiro que a lei realmente, né, ela é uma faculdade da paciente levar ou não acompanhante, então ela pode escolher. Claramente, a gente está falando da minoria de maus médicos como maus profissionais, porque são não raros os casos no sentido porque o Brasil tem muita gente, mas é uma minoria de casos que a gente escuta. Eu ouso dizer que a gente não tem uma porcentagem expressiva no sentido de violências médicas nos atendimentos, considerando o global. Contudo, as exceções elas são muito importantes e são necessários ser ditas também, né? Então, essa lei traz a inovação. E realmente é uma prática muitos médicos chamarem equipes de enfermagem ou profissionais, enfim, às vezes algum estudante que está se familiarizando com a demanda, ou algum médico iniciante que está conhecendo, né, a rotina, trabalhando junto com médicos mais experientes. E é realmente um ganho. Como o doutor bem citou, assim, existem casos também de pacientes que talvez tenham uma investida um pouco mais, assim, digamos, querendo marcar um encontro, algo nesse sentido. Logicamente existem e por isso que a gente fala que é uma proteção para ambas as partes, né? Mas como paciente também é necessário ter alguns cuidados, assim, porque quando entra na seara médica, muitas vezes a gente não sabe o que pode ou não pode ser feito. Porque você, como paciente, você também está um pouco mais vulnerável. Um exame de toque, por exemplo, o que é aceitável, o que não é? Vamos considerar que é o primeiro exame realizado ou que é a primeira vez que a mulher realmente está indo ao médico investigar. Então, assim, eu ouso dizer que falta também, talvez, um pouco mais de disseminação de informação nesse sentido. O que seria um exame aceitável, o que não seria, quais são os limites, talvez, do toque do médico, da médica. O gênero, nesse caso, logicamente, a gente está falando com o doutor que é homem, mas ele citou de colegas mulheres também que podem passar por situações, porque as pessoas elas têm vivências diferentes, têm comportamentos diferentes. Então, a gente não pode traçar uma régua e falar todo médico vai se comportar dessa forma e todo paciente se comporta dessa forma, porque a gente está falando de pessoas de lugares diferentes, com vivências realmente diferentes, com uma sociabilização diferente. Então, assim, eu acho que o ideal realmente é, vamos dizer assim, eles brincam que no Brasil existem leis que pegam e leis que não pegam, né? Isso é muito difundido e muito falado. Logicamente, a lei é para ser seguida, mas existem leis no Brasil que, quando dizem que não pegam, entre aspas, são leis que a população desconhece. Qual é a efetividade de uma lei que não é cumprida? É muito precária. Então, assim, essa lei é uma lei que realmente, é o que me parece, vamos dizer, pegou e é um ganho para todas as partes envolvidas, assim. E eu particularmente acredito que quando a pessoa chama alguém para acompanhá-la, tem um mínimo grau de intimidade. Logicamente,
Às vezes, numa relação que envolve um menor de idade, obrigatoriamente tem que estar acompanhado, porque é uma questão assim legal. O paciente idoso também já tinha essa garantia assim de ter esse acompanhamento, mas é um ganho para todos, né? Mas o médico também tomar as medidas do lado de lá, digamos assim, com a equipe de enfermagem, com pessoas de sua confiança que desenvolvam realmente um trabalho, talvez até preventivo, é muito importante também. Doutor, nessa ideia de pegou ou não pegou, né? Como é que o senhor tem observado, então, os consultórios, os hospitais e, mais do que isso, como é que o senhor tem observado a aceitação dos estudantes de medicina, né? O senhor também dando aula, como é que tem sido essa realidade na formação acadêmica desses futuros profissionais? Eu acho que cada vez mais a gente tem informação, né? Acho que os profissionais que estão, os acadêmicos hoje, eles recebem informação o tempo inteiro, né? Acho que uma das matérias que hoje são obrigatórias na graduação é a ética médica, e discutir bastante o que pode, o que não pode, né? Os legistas, até tem advogados que dão aula também durante a graduação de medicina, né? Para mostrar ali o que é possível, o que não é possível. A doutora Bruna comentou uma coisa muito interessante, que a paciente também, ela tem ali umas informações de que eu vou procurar um médico específico e os exames físicos, eles são direcionados normalmente para a especialidade do médico. Então, achar estranho qualquer médico, por exemplo, que não seja de uma área, é, por exemplo, um não ginecologista que examina com frequência a parte ginecológica, ou, sei lá, o otorrino. Então, claro que cada especialidade tem uma forma de examinar ali, tem um formato. E o ginecologista, ele tem ali os territórios de interesse, né, que é a mama, o andar inferior do abdômen, o órgão genital externo e interno. Mas as pacientes, elas relatam isso. Poxa, eu fiz sempre exame de toque, desta forma, e esse médico fez um exame de toque diferente. Então, assim, toda vez que a paciente procurar ajuda médica, que tiver com acompanhante ou sem acompanhante, perceber ali, né, se o médico fez alguma coisa diferente, e aí relatar, né? Eu acho que isso é importante. Informação nesse tipo de coisa é tudo. Boa, doutor, boa. Olha, a gente está quase chegando no finalzinho do nosso primeiro bloco. A gente vai precisar liberar o doutor Luiz, né, desta entrevista, mas eu gostaria que o senhor trouxesse, então, as considerações finais, a participação do senhor aqui em nosso programa. Por favor, fique à vontade. Legal, Arthur, eu queria agradecer demais o convite. Eu queria agradecer também o bate-papo com a doutora Bruna. Eu acho que um pouco do que eu comentei, assim, a gente só tem a ganhar, né? Quem faz uma boa medicina, quem gosta da medicina, quem gosta de ver pacientes e ajudar os pacientes. A gente teve o Dia do Médico agora, que foi dia 18, e eu recebi um convite para dizer assim, por que você gosta de ser médico? O que você acha que é a profissão médica? E a medicina é muito bonita, né? A gente conseguir ajudar alguém, e contribuir para uma doença de alguém e participar ali da jornada de cura de um paciente, ou até fazer a paciente engravidar, que é meu caso, tratar uma paciente que tem dor pélvica crônica. E as leis, assim, o judiciário, o legislativo, eles vêm a apoiar tudo isso, né? Uma boa prática médica, dar suporte para saber ali para o médico, que não tem conhecimento técnico nenhum, jurídico, mas para dizer assim, ó, até onde a gente pode ir, o que protege a gente, né? O que não protege a gente. Então, esse programa que a gente gravou hoje, eu fiquei extremamente feliz em trazer informação para a população, para vocês saberem que vocês têm direito a trazer um acompanhante para consulta, que vocês têm, que vocês deveriam usar este direito e difundir a lei, né? A gente difunde um monte de coisa na internet, né, que talvez não traga tanta informação. Aproveita quem estiver assistindo e difunde essa lei. Você, olha, gente, você vai para o acompanhamento médico ou para o médico que você vai pela primeira vez, leva um acompanhante, leva alguém que possa ter alguma visão ali fora, né? Do atendimento, para vocês discutirem. Então, aproveitem essa lei só veio para ajudar, tanto do ponto de vista médico, quanto do vista das pacientes também. Obrigado pelo convite. Tá aí nós quem agradecemos ao Dr. Luiz Fernando Pina, médico ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana e endometriose. Um abraço ao senhor, muito obrigado por essa visita do senhor aqui em nossa programação. Um abraço. Um grande abraço. Obrigado, Arthur. E a doutora Bruna continua conosco aqui, falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente volta, é um rápido intervalo, até já.
Olá, tudo bem? Está começando agora mais uma edição do Alesp Cidadania. Eu sou Arthur Neves e hoje vamos falar sobre a importância das mulheres terem um acompanhante, nas consultas médicas. A Alesp tem uma lei que recentemente completou um ano e garante esse direito às mulheres em consultas médicas, exames e procedimentos em unidades de saúde públicas e privadas no nosso estado. Para detalhar, então, sobre este direito das mulheres, a gente recebe aqui em nosso estúdio a Bruna Mendes Bros, advogada especialista em direito da mulher. Seja muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, bom dia a todos. Prazer estar aqui com você hoje. Muito bem, o prazer é nosso recebê-la, E também de forma remota a gente vai conversar com Luiz Fernando Pina, médico ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana e endometriose. Doutor, seja muito bem-vindo. Oi, Arthur, obrigado pelo convite. Bem-vindo também aí, doutora Bruna. Vamos falar bastante coisa. Beleza, vamos juntos então. Eu vou iniciar esse nosso bate-papo com a Bruna, advogada especialista em direito da mulher. Essa lei completando um ano de mais importante para o estado de São Paulo, mas ainda para as mulheres, E aí acredito eu que existam aí diversos desafios na implementação dessa lei. Eu gostaria que a senhora trouxesse então um pouquinho da clareza para o nosso telespectador e telespectadora em relação a esse assunto. Perfeito. Eu gosto de dizer sempre que a lei ela precisa ser difundida para as pessoas terem o conhecimento. O acesso à justiça ainda é muito complicado no Brasil, porque por mais que existam as leis, por mais que exista a internet e o acesso à informação esteja mais democratizado, a gente ainda enfrenta diversas barreiras, tanto visíveis quanto invisíveis. Então eu falo que a primeira barreira é o desconhecimento da lei. Muitas vezes existe uma lei, só que só certo público sabe, ou muitas vezes a população não chega a conhecê-la. Então, acho que o primeiro obstáculo é fazer as pessoas terem ciência dos seus direitos, também dos seus deveres, claro, mas é muito importante saber o que eu posso e o que eu não posso, principalmente nesse aspecto médico. Eu ainda acho que existe um grande tabu, porque a gente sabe que realmente o SUS é um grande avanço, a gente tem um apoio, tanto no âmbito estadual, federal, municipal. Contudo, ainda existe uma mora para marcar uma consulta, ainda existem questões que quando o paciente chega, muitas vezes ele está tão preocupado em ser atendido que ele sequer sabe o que ele tem direito, o que ele pode ou não pode fazer. Então, acho que uma das grandes barreiras, de fato, é a difusão da informação para falar, bom, eu sou um cidadão, eu sou titular desse direito, mas o que é o direito? O que eu posso pleitear? O que eu devo ou não devo fazer? Doutor, aí a advogada aqui, a doutora Bruna, já lançou aqui um desafio para a resposta do senhor, em relação a como que é que as instituições têm trabalhado essa realidade, vão trabalhar cada vez mais essa realidade. E aí, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que ela tem toda a razão, acho que quando a paciente procura assistência médica em vários âmbitos, tanto do ponto de vista privado quanto do SUS, muitas vezes nem o médico que está atendendo ali, Eu já enfrentei algumas situações onde o médico fala assim, não, ó, seu parceiro não pode entrar, eu sou ginecologista. Então, acho que difundir a lei e falar um pouco sobre os direitos que as pacientes têm ali durante um exame físico, durante um acompanhamento médico, vai ajudar não só as pacientes a saberem, olha, eu posso ter um acompanhante aqui comigo, e vão ajudar os médicos também, Os médicos, algumas vezes, eles realmente ali não sabem. Equipe de enfermagem, todas as pessoas que estão acostumadas ali a receber esses pacientes. Eu, como ginecologista, em várias situações, a paciente, quando procura um ginecologista, ela está muito exposta, O médico vai examinar a paciente, vai, inclusive, examinar partes ali que são sensíveis para a paciente. Então, eu acho que essa lei também vem ajudar não só a paciente, como o médico, quando vai examinar uma paciente, dizendo, olha, o parceiro está próximo, o parceiro vai acompanhar o exame físico, vai ter informações do que está acontecendo. Então, acho que vem com um avanço bem importante. Doutor, olha, às vezes as instituições, estão, por N situações, acabam que tendo dificuldade, para trabalhar essa realidade, ainda mais, tem questão do consultório, de repente o consultório é muito pequeno, ou tem a questão do horário. Como disponibilizar isso, Como melhor atender essa lei
e que faça valer a pena para essa paciente, né? Seja esse atendimento num consultório, seja um exame. Como é que o senhor observa isso que pode ser trabalhado ao longo desse período agora de implementação, de evolução dessa lei? Legal, Arthur. Assim, acho que tudo é informação, né, e prática. Né? Eu, por exemplo, quando eu atendo muitos casais, né, os casais que vêm procurar ajuda para engravidar ou outras situações de endometriose, e quando a gente começou a trazer o marido, o parceiro, a parceira, o que seja dentro de uma consulta, a gente começou a perceber que aquilo só ajuda, né? Então, não acho que a capacidade máxima instalada seja espaço, mesmo a gente sabe que em algumas situações de UBS os locais são muito pequenos, mas sempre quando você acostuma a trazer ali o parceiro, né, o acompanhante para dentro do consultório, o médico também se sente mais confortável, por incrível que pareça, né? Dizendo assim, algumas vezes ele orienta coisas para paciente que tem um parceiro, tem um acompanhante, vai ajudar a paciente até ter mais penetrância no tratamento, né? Vai entender melhor qual é o problema de saúde dela, o que ela vai tomar de remédio. Então, eu acho que uma das principais limitações é começar a trazer este acompanhante para dentro do consultório. Principalmente quando você vai examinar ou quando você está em consulta, e aí a gente vê uma curva de aprendizagem da enfermagem, uma curva de aprendizagem dos médicos, de todo mundo que vai auxiliar essa paciente. Trazendo para dentro do consultório, você vai ver que aos poucos vai chegar um momento onde a gente fala assim, poxa, mas cadê o seu parceiro? Cadê o seu acompanhante? Porque, de fato, o que eu vejo na prática é que só ajuda. É isso, o senhor trouxe aí na sua fala, né? O bem para a paciente e para o médico também. Eu gostaria que o senhor trouxesse, de repente, exemplos que o senhor viveu, que tem vivenciado, porque é importante também trazer essa menção, né? Da paciente que garantiu esse direito, mas ao profissional também que se sente mais seguro, se sente mais livre para exercer a profissão. Sim, eu acho que a gente conseguir olhar esses dois lados, né? Ajuda muito. Eu tenho, inclusive, assim, durante a residência médica, a gente aprende muito com preceptores, com médicos que estão atendendo. Do ponto de vista ginecológico, ele falava, tinha alguns professores que falavam o seguinte: olha, você vai examinar a parte ginecológica da paciente, você não pode nem mudar o rosto. Porque você muda o rosto você lembrou de um problema que você está em casa, que você brigou com a sua esposa, brigou com a sua namorada, brigou com. Você às vezes está examinando e muda o rosto ali, a paciente olha e fala, mas doutor, tem alguma coisa errada comigo? Se encontrou alguma coisa muito feia? Então, faz parte do treinamento, e aí, tendo acompanhantes, o médico também se sente mais seguro. Assim, até nas palavras que ele vai falar, no acompanhamento, né? O acompanhante está lá, ele está escutando também. Eu concordo com você, assim, a gente tem as duas frentes ali, a paciente que tem esse direito, e eu tenho certeza que o profissional da área da saúde que vai atender essas pacientes também vai se sentir mais confortável. Vou lançar aqui a pergunta à Bruna, porque é importante, Bruna, você como mulher, como uma especialista, né, do direito das mulheres, como é que você observa também essa lei, né? Exatamente isso que o doutor estava falando agora, né? Tem aquela cara feia, de repente, do médico, mas que não tem nada a ver com a consulta, acaba que atrapalhando às vezes, mas agora fica até mais tranquilo, você tem a presença de um outro alguém, a escolha da mulher facilita. E facilita até mesmo na compreensão, porque de repente a mulher lá, vamos combinar, né, Bruna, tá nervosa com alguma situação também, e não ouviu, de repente, um medicamento que precisa ser utilizado, uma orientação do médico, isso ajuda muito. Com certeza. Eu acho que a gente também tem que dividir que a gente tem perfis de paciente que às vezes estão procurando um exame de rotina, talvez não tão preocupados com a eventual doença a ser descoberta. Logicamente, pode se descobrir uma intercorrência, mas também temos pacientes que estão em momentos extremamente fragilizados, descobrindo uma doença ou até mesmo num contexto familiar e social. Mas eu gosto de falar que as relações são uma via de mão dupla também. Então, eu acho que o paciente ele vai fornecer a segurança tanto para quem ele está acompanhando, quanto para o médico, que também vai ter alguém na sala para poder olhar o procedimento e ver a lisura do que está sendo feito. Porque a gente sabe que o ambiente clínico, o ambiente médico, ele não pode ser filmado, não pode ser gravado justamente pelo sigilo médico-paciente, só que a gente esquece que também existem, às vezes, situações que precisam de esclarecimento. Porque toda alegação a gente sabe que precisa, querendo ou não, de uma prova, de uma investigação, algo nesse sentido. Então, acho que a gente extrapola muito além do direito civil, a gente também coloca um pezinho num possível direito criminal, sendo um respaldo para as duas partes. Porque o paciente estando lá,
acompanhado, claramente ele também vai ter um suporte, vai ter um ombro amigo, porque se a gente leva alguém para nos acompanhar, é alguém que minimamente a gente confia, tem uma relação de intimidade, pode ser um cuidador, pode ser um familiar, um parente, um amigo, mas a gente confia na pessoa para chamar no momento de vulnerabilidade. E fazendo o gancho com o doutor, que é ginecologista, realmente a gente tem um perfil de um exame talvez um pouco mais invasivo ou de algo que tem um pouco mais de exposição. Então, eu acho que essa legislação que entrou em vigor só teve a ganhar todas as partes, porque a gente tem uma segurança um pouco mais 360 graus, podemos dizer assim, né? Bruna, você tem atendido alguma paciente específica nessa situação que passou por alguma realidade, de repente difícil de ser narrada por ela, né? Sim, me procurou uma paciente, né? Claro, no caso do cliente, que eu não posso dizer o nome por motivo ético, eu vou dizer um contexto bem breve, justamente para preservar a identidade das pessoas envolvidas, mas que me narrou um episódio de assédio em consultório ginecológico. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com tudo que está sendo feito. Primeiro, que é a palavra, logicamente, da vítima. Quando ela traz isso, a gente vai registrar a ocorrência perante a autoridade competente, vai elucidar os fatos. A gente tem que ter uma escuta ativa e especializada, porque a gente tem que tomar cuidado para não revitimizar a possível vítima. E também o sigilo é muito importante, porque até os fatos serem esclarecidos, a gente também tem a presunção de inocência e não cabe a mim, como advogada, nem à sociedade fazer esse pré-julgamento, muito embora ocorra. Então, a gente tem que confiar na justiça, nas autoridades competentes, só que leis desse gênero só auxiliam todas as partes. Por isso que eu achei um grande ganho para a sociedade como um todo. Lógico que as mulheres foram as pessoas respaldadas, né, por essa medida, mas a gente também esquece que quando uma medida é criada, a gente acaba atingindo muito mais pessoas, sejam os idosos, sejam as crianças, sejam homens também que se encontram em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho uma medida assim, muito boa e um grande ganho para o estado de São Paulo especificamente. Já esse episódio aconteceu antes ou depois da lei? Esse episódio foi antes da lei. Depois da lei eu não tive nenhuma informação nesse sentido, mas acredito que a gente está num estado muito grande, né? O maior estado assim em termos, enfim, econômicos, e a gente sabe que São Paulo é um grande polo da medicina, seja assim na capital e nos interiores. Então acredito que ainda tenham muitas situações que precisem de elucidação. Só que como elas têm um caráter um pouco mais delicado, a gente também conta com o segredo de justiça. Então acredito que a gente descobrir de fato sobre essas informações tem um grande obstáculo no sentido assim da difusão da informação, justamente visando preservar a identidade de todos os envolvidos, né, na demanda. É importante isso, né? Mas é importante também que você, mulher, e aí me corrijam os especialistas, tanto a advogada quanto o médico que estão aqui, mas enquanto jornalista eu ouço histórias, e são as histórias que nos libertam muitas vezes, né? Então, qualquer forma de denúncia é primorosa, não é? Com certeza, sim. A gente teve um grande avanço nos canais digitais e nas delegacias. Hoje nós contamos com delegacias especializadas para o atendimento de mulheres, e mulheres vítimas, no caso. Então, a gente tem equipes policiais muito bem treinadas, preparadas, delegados, escrivães, pessoas que estão com uma escuta ativa e com um tato com a vítima que é muito importante e muito necessário. A gente quebrou um pouco esse tabu da denúncia, só que ainda é muito precário. A mulher precisa ter consciência que ela é uma cidadã, ela tem deveres, mas ela também tem direitos, só que os deveres e direitos, eles conversam. Então, na medida que você é um cidadão ativo e você é vítima de algo, você precisa denunciar. E existem canais especializados. Cuidado com a revitimização é muito importante, porque a gente ouve muitas histórias, né, de mulheres que narram o episódio e precisam passar por aquilo diversas vezes, revivendo o trauma. Só que da mesma forma que contar uma história nos liberta, buscar seus direitos também. Porque o único meio efetivo de coibir que um eventual profissional continue fazendo isso é realmente buscando o respaldo da justiça, principalmente na esfera criminal. Porque aí você também pode ingressar com medidas perante o Conselho de Classe, que seria o CRM e o CFM, para coibir eventualmente até que esse médico continue atuando na profissão. Porque como toda profissão nós temos bons e maus profissionais, e a gente precisa evitar que os maus profissionais continuem trabalhando justamente para garantir a segurança de todos, né? Que eu, como uma advogada, tenho uma responsabilidade tremenda com a informação que me é repassada, da mesma forma de um médico. O sigilo é uma coisa muito importante, mas o sigilo não é absoluto. Não é porque aconteceu numa consulta médica que não tem como provar e que a palavra do médico vai ser considerada a última. Muito pelo contrário. Doutor, por favor, as considerações do senhor. Não, eu acho que isso assim só vem a
fortificar a profissão, né? A gente, quando escuta essas pacientes, assim, isso só beneficia o melhor atendimento do médico. Por exemplo, atendi muito tempo, né, no Hospital das Clínicas, fiquei durante 10 anos na endometriose, e a gente via muitas pacientes sendo atendidas no consultório sem um outro profissional da área da saúde junto, e o que pode ser uma limitação durante o exame. Então, essa lei ela vem trazer uma outra pessoa dentro do consultório que muitas vezes o próprio médico não tem algum outro profissional da área da saúde junto, né? Por exemplo, no consultório privado, eu sempre examino os pacientes junto com a minha enfermagem, né? A enfermeira está perto. No SUS, nem sempre a gente tem esse outro profissional da área da saúde que poderia ser um contraponto ali entre as duas pessoas, né? E o acompanhante, né, usando essa lei, o acompanhante estando junto, é ótimo porque é uma terceira pessoa que está ali, né, que vai, inclusive, eu acho que essa pessoa também vai coibir qualquer tipo de má intenção que o profissional médico ali tiver durante o exame, ou se tiver perfil de cometer algum crime desses que a gente está relatando, o acompanhante também vai conseguir ajudar nesse tipo de coisa, né, tá ali perto, né, e vai sempre contribuir. Então, quando a gente escuta assim má prática médica, ou, médicos que cometeram problemas e que isso são relatados nos canais de comunicação, isso só vem ajudar profissionais que fazem a profissão do ponto de vista ético, do ponto de vista profissional, pensando sempre no paciente, né? O médico, ele tem uma responsabilidade de conselho de classe, mas sempre que a justiça solicita qualquer informação, obrigatoriamente ele tem que prover essa informação para a justiça, né? O que foi escrito no prontuário, o que aconteceu durante a consulta médica, isso é fundamental. Olha, doutor, o senhor falou agora algo muito interessante, que acho que fica aqui, me prendi nessa fala do senhor. De repente a paciente não tem um acompanhante ali na consulta, né? O senhor pode também chamar alguém da equipe do senhor para esse atendimento. E como é que acontece isso, né? Até mesmo para que a paciente se sinta à vontade para que essa terceira pessoa adentre o consultório, o exame, por exemplo. Então, isso a gente faz de rotina durante o consultório privado, né? A gente tem uma equipe de enfermeiras que estão juntos ali, que são treinadas, né, para acompanhar essa consulta, esse atendimento médico. E olha que interessante, Arthur, e a doutora Bruna pode comentar um pouco sobre isso. Eu tenho colegas médicas ginecologistas que também sofreram algumas coisas, então não é exclusivo do atendimento médico homem, né? A gente vê as denúncias que é o mais frequente, com certeza isso é o mais frequente. Mas as minhas amigas médicas e ginecologistas também falam, Luiz, eu vou examinar os pacientes, eu peço para alguém estar comigo. Até para não sofrer nenhum tipo de informação, né? E claro, se tiverem só duas pessoas ali dentro do atendimento, sempre vai ter um ponto e contraponto. Então, do ponto de vista privado, e aí assim, a minha dica para o sistema público de saúde é que se tiver algum outro profissional junto, então vamos supor que a paciente vá procurar uma ajuda ginecológica para colher um exame de rotina ou por algum outro motivo, e não foi com acompanhante, o médico também tem ali a possibilidade de pedir para alguém da enfermagem, olha, você pode acompanhar minha consulta? Eu já passei algumas situações chatas, né? Claro que é raro, mas onde a gente acompanha ali a paciente durante a consulta, perguntar, doutor, você não tem um telefone, alguma coisa assim. De novo, isso é muito raro, graças a Deus é muito raro. Quando o médico percebe esse tipo de comportamento, a gente pode, olha, só um segundo, senhora, eu vou chamar alguém da enfermagem para acompanhar a consulta durante o exame físico, ou alguma coisa do tipo. Então, o médico também pode se respaldar ali durante o atendimento para não sofrer nenhum problema, esse tipo de coisa. Lembrado, muito bem lembrado pelo senhor. Agora, doutor, existem algumas informações, por isso que acho que fica, obviamente, aqui muito claro a situação da escolha também desse acompanhante, né, para essa consulta, porque existem algumas informações que são extremamente sigilosas desse paciente, que muitas vezes ele não vai conseguir, ou ela vai conseguir, abrir, né, muito clara a informação, com muita requinte de informação para o médico na hora, por ela ser uma pessoa tímida ou algo ser muito, né, ser muito pessoal desse paciente. Muitas vezes, por exemplo, eu como paciente não vou querer abrir o meu caso para alguém que, mesmo da minha intimidade, eu fico, é possível uma timidez ou algo tão meu. E como que trabalhar isso num consultório para que as informações não se percam, doutor? Esse sigilo dessa informação, né? Como trabalhar isso, hein? Legal, Arthur. Acho que essa pergunta é super legal, super importante.
E tem uma coisa que a gente chama de relação médico-paciente, né? Que isso não é construído numa primeira consulta e é construído ao longo do tempo, né? A gente sempre fala que o segundo médico é melhor do que o primeiro, porque quando você acompanha a paciente ao longo do tempo, devagarzinho ela vai te dando alguma informação, coisas que são da saúde dela. A gente brinca lá que médico e advogado tem que falar a verdade, né? Porque ele só está ali para te ajudar e as informações, a gente usa informações para o bem ali do seu paciente, do seu cliente, do ponto de vista do advogado ali, e o paciente do ponto de vista médico. Então, a relação médico-paciente acho que é o primeiro ponto, né? O paciente se sentir à vontade, estar num ambiente acolhedor. Eu dou aula na faculdade há muitos anos, e a primeira aula de ginecologia que a gente fala é o ginecologista, assim como outros médicos da área da saúde, tem que mostrar um ambiente acolhedor para a paciente, né? Assim, até a vestimenta, o olhar no olho da paciente, a anamnese ser uma anamnese onde você tem pausas para a paciente poder mostrar o problema dela. Então, tem formas e treinamentos para deixar a paciente confortável. O segundo ponto principal é que a gente realmente tem uma anamnese direcionada, né? Que você pergunta uma série de coisas ali, onde a paciente vai expor os problemas dela, e tem o exame físico. Nada impede também de você, até as pacientes às vezes pedem, olha, eu queria conversar um pouco com você, vamos fazer uma conversa, e aí eu quero chamar meu acompanhante num segundo tempo. Isso a gente intermedia também, a gente percebe ali para a paciente se ela tiver algum desconforto, a gente pode pedir para entrar em um segundo momento. Então, às vezes a gente encaminha uma anamnese, né, uma história clínica do paciente. Quando a gente vai examinar, a gente pergunta para a paciente, olha, a gente pode chamar seu acompanhante? E aí a gente pergunta se essa paciente está confortável com isso. Algumas pacientes não querem, de fato, né? Às vezes o marido durante o exame físico ginecológico, mas o papel da enfermeira é super importante. Ela também respeita ali a LGPD, elas são treinadas a não olhar, por exemplo, durante o exame físico, para partes da paciente, né? Existe um treinamento específico ali durante o exame físico para os profissionais da área da saúde. Não sei se a doutora Bruna quer comentar alguma coisa. Doutora, fique à vontade. Obrigada. Bom, primeiro que a lei realmente, né, ela é uma faculdade da paciente levar ou não acompanhante, então ela pode escolher. Claramente, a gente está falando da minoria de maus médicos como maus profissionais, porque são não raros os casos no sentido porque o Brasil tem muita gente, mas é uma minoria de casos que a gente escuta. Eu ouso dizer que a gente não tem uma porcentagem expressiva no sentido de violências médicas nos atendimentos, considerando o global. Contudo, as exceções elas são muito importantes e são necessários ser ditos também, né? Então, essa lei traz a inovação. E realmente é uma prática muitos médicos chamarem equipes de enfermagem ou profissionais, enfim, às vezes algum estudante que está se familiarizando com a demanda, ou algum médico iniciante que está conhecendo, né, a rotina, trabalhando junto com médicos mais experientes. E é realmente um ganho. Como o doutor bem citou, assim, existem casos também de pacientes que talvez tenham uma investida um pouco mais, assim, digamos, querendo marcar um encontro, algo nesse sentido. Logicamente existem e por isso que a gente fala que é uma proteção para ambas as partes, né? Mas como paciente também é necessário ter alguns cuidados, assim, porque quando entra na seara médica, muitas vezes a gente não sabe o que pode ou não pode ser feito. Porque você, como paciente, você também está um pouco mais vulnerável. Um exame de toque, por exemplo, o que é aceitável, o que não é? Vamos considerar que é o primeiro exame realizado ou que é a primeira vez que a mulher realmente está indo ao médico investigar. Então, assim, eu ouso dizer que falta também, talvez, um pouco mais de disseminação de informação nesse sentido. O que seria um exame aceitável, o que não seria? Quais são os limites, talvez, do toque do médico, da médica? O gênero, nesse caso, logicamente, a gente está falando com um doutor que é homem, mas ele citou de colegas mulheres também que podem passar por situações, porque as pessoas, elas têm vivências diferentes, têm comportamentos diferentes. Então, a gente não pode traçar uma régua e falar todo médico vai se comportar dessa forma e todo paciente se comporta dessa forma, porque a gente está falando de pessoas de lugares diferentes, com vivências realmente diferentes, com uma sociabilização diferente. Então, assim, eu acho que o ideal realmente vamos dizer assim, eles brincam que no Brasil existem leis que pegam e leis que não pegam, né? Isso é muito difundido e muito falado. Logicamente, a lei é para ser seguida, mas existem leis no Brasil que, quando dizem que não pegam, entre aspas, são leis que a população desconhece. Qual é a efetividade de uma lei que não é cumprida? É muito precária. Então, assim, essa lei é uma lei que realmente, é o que me parece, vamos dizer, pegou e é um ganho para todas as partes envolvidas, assim. E eu particularmente acredito que quando a pessoa chama alguém para acompanhá-la, tem um mínimo grau de intimidade. Logicamente,
Às vezes, numa relação que envolve um menor de idade, obrigatoriamente tem que estar acompanhado, porque é uma questão assim legal. O paciente idoso também já tinha essa garantia assim de ter esse acompanhamento, mas é um ganho para todos, né? Mas o médico também tomar as medidas do lado de lá, digamos assim, com a equipe de enfermagem, com pessoas de sua confiança que desenvolvam realmente um trabalho, talvez até preventivo, é muito importante também. Doutor, nessa ideia de pegou ou não pegou, né? Como é que o senhor tem observado, então, os consultórios, os hospitais e, mais do que isso, como é que o senhor tem observado a aceitação dos estudantes de medicina, né? O senhor também dando aula, como é que tem sido essa realidade na formação acadêmica desses futuros profissionais? Eu acho que cada vez mais a gente tem informação, né? Acho que os profissionais que estão, os acadêmicos hoje, eles recebem informação o tempo inteiro, né? Acho que é uma das matérias que hoje são obrigatórias na graduação é a ética médica, e discutir bastante o que pode, o que não pode, né? Os legistas, até tem advogados que dão aula também durante a graduação de medicina, né? Para mostrar ali o que é possível, o que não é possível. A doutora Bruna comentou uma coisa muito interessante, que a paciente também, ela tem ali algumas informações de que eu vou procurar um médico específico e os exames físicos, eles são direcionados normalmente para a especialidade do médico. Então, achar estranho qualquer médico, por exemplo, que não seja de uma área, é, por exemplo, um não ginecologista que examina com frequência a parte ginecológica, ou, sei lá, o otorrino. Então, claro que cada especialidade tem uma forma de examinar ali, tem um formato. E o ginecologista, ele tem ali os territórios de interesse, né, que é a mama, o andar inferior do abdômen, o órgão genital externo e interno. Mas as pacientes, elas relatam isso. Poxa, eu fiz sempre exame de toque, desta forma, e esse médico fez um exame de toque diferente. Então, assim, toda vez que a paciente procurar ajuda médica, que tiver com acompanhante ou sem acompanhante, perceber ali, né, se o médico fez alguma coisa diferente, e aí relatar, né? Eu acho que isso é importante. Informação nesse tipo de coisa é tudo. Boa, doutor, boa. Olha, a gente está quase chegando no finalzinho do nosso primeiro bloco. A gente vai precisar liberar o doutor Luiz, né, desta entrevista, mas eu gostaria que o senhor trouxesse, então, as considerações finais, a participação do senhor aqui em nosso programa. Por favor, fique à vontade. Legal, Arthur, eu queria agradecer demais o convite. Eu queria agradecer também o bate-papo com a doutora Bruna. Eu acho que um pouco do que eu comentei, assim, a gente só tem a ganhar, né? Quem faz uma boa medicina, quem gosta da medicina, quem gosta de ver pacientes e ajudar os pacientes. A gente teve o Dia do Médico agora, que foi dia 18, e eu recebi um convite para dizer assim, por que você gosta de ser médico? O que você acha que é a profissão médica? E a medicina é muito bonita, né? A gente conseguir ajudar alguém, e contribuir para uma doença de alguém e participar ali da jornada de cura de um paciente, ou até fazer o paciente engravidar, que é meu caso, tratar uma paciente que tem dor pélvica crônica. E as leis, assim, o judiciário, o legislativo, eles vêm a apoiar tudo isso, né? Uma boa prática médica, dar suporte para saber ali para o médico, que não tem conhecimento técnico nenhum, jurídico, mas para dizer assim, ó, até onde a gente pode ir, o que protege a gente, né? O que não protege a gente. Então, esse programa que a gente gravou hoje, eu fiquei extremamente feliz em trazer informação para a população, para vocês saberem que vocês têm direito a trazer um acompanhante para consulta, que vocês deveriam usar este direito e difundir a lei, né? A gente difunde um monte de coisa na internet, né, que talvez não traga tanta informação. Aproveita quem estiver assistindo e difunde essa lei. Você, olha, gente, você vai para o acompanhamento médico ou para o médico que você vai pela primeira vez, leva um acompanhante, leva alguém que possa ter alguma visão ali fora, né? Do atendimento, para vocês discutirem. Então, aproveitem essa lei só veio para ajudar, tanto do ponto de vista médico, quanto do vista das pacientes também. Obrigado pelo convite. Tá aí nós quem agradecemos ao Dr. Luiz Fernando Pina, médico ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana e endometriose. Um abraço ao senhor, muito obrigado por essa visita do senhor aqui em nossa programação. Um abraço. Um grande abraço. Obrigado, Arthur. E a doutora Bruna continua conosco aqui, falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente volta, é um rápido intervalo, até já.